Durkheim. Agora eu vou falar de Karl Marx. Karl Marx viveu entre 1818 e 1883, é um alemão. Diferentemente de Durkheim, a tendência de Karl Marx, a tendência ideológica é transformadora. Ele entendia que as questões que estavam acontecendo naquela sociedade precisavam ser transformadas, principalmente na de ordem política e a ordem econômica. E ele não acreditava, como Durkheim, que bastava alguns ajustes para manter, e sim algumas mudanças, algumas rupturas radicais. Então, também oposta à sociologia do Durkheim, a sociologia do Karl Marx era uma sociologia crítica, que visava transformar a sociedade. Então, se Durkheim acreditava na sociedade capitalista emergente daquele momento, o Karl Marx era um crítico ferraz a essa sociedade, esse modelo capitalista de sociedade. Para ele, a ciência tem um papel político crítico em relação à sociedade capitalista. Ela deve olhar o que existe e buscar as transformações necessárias, já que existe injustiça nesse modelo. Marx ainda entende que é um instrumento de compreensão, a sociologia tem que ser mais do que de compreensão. Ela tem que buscar também transformar a realidade. Não basta compreender a realidade, é preciso transformá-la na visão dele. A metodologia dele é fundamentada numa teoria científica denominada materialismo histórico. Mais na frente a gente fala a respeito disso. Também ainda na visão de Marx, a relação indivíduo e sociedade ela está vinculada às condições materiais, que são as condições materiais que interferem na vida social das pessoas. Essas condições materiais condicionam as demais relações sociais, que são necessárias à transformação da natureza para a sobrevivência do homem. Então, transformação de matéria-prima, através da tecnologia, através de maquinário, e que envolve o trabalho das pessoas. Então, as condições de produção ou as relações de produção interferem diretamente na vida das pessoas. O estudo de uma sociedade, na visão de Marx, parte dessas relações de produção dos homens entre si e destes com o processo de produção. Como se dá as produções? Como é que se dá esse sistema de produção entre cada uma das pessoas e deles no processo de produção? Então, a título de exemplo, ele entende que a produção define a estrutura social, como aconteceu na sociedade primitiva, ou, por exemplo, na sociedade feudal, onde tinha o senhor e o escravo. Essa relação interferia na vida da sociedade. Um outro ponto que Karl Marx trazia era relativo às classes sociais e à luta de classes. Na visão dessa sociologia crítica de Marx, o capitalismo divide a sociedade em classes sociais. Durkheim entendia que isso era positivo, essa divisão social do trabalho. No entanto, Marx entende que o socialismo divide a sociedade em classes sociais, onde explora, aliena e gera desigualdade e injustiça, especialmente para o trabalhador. Favorece a classe dominante e prejudica o trabalhador. Então, na visão dele, essa sociedade capitalista deve ser substituída pelo socialismo, através de uma revolução que ele denomina a revolução proletariada. Os trabalhadores se organizando para fazer uma luta contra os capitalistas e modificar o modelo social de capitalismo para socialismo. Quem são essas duas classes que ele diz? Duas classes, uma dominante e a outra dominada. A dominante são os capitalistas. Eles são os donos dos meios de produção que são necessários para produzir todas as mercadorias que as pessoas precisam. Portanto, eles dominam. Já os proletários, que são a classe dominada, eles possuem apenas a força de trabalho, ou seja, eles só têm o corpo e o que alguns chamam de mão de obra e disposição para trabalhar. Classe social, na visão marxista, é um grupo de indivíduos que ocupam uma mesma posição nas relações de produção de uma determinada sociedade. Então, essa situação de classe condiciona a existência desse indivíduo e a sua situação com o resto da sociedade. A posição deles é semelhante, se não igual. Eles podem até compartilhar algumas ideias e comportamentos com outras classes,
Mas nos momentos de conflitos, essas diferenças vão se apresentar de forma mais explícita, mais clara, e vai sobrepor o estilo da classe a qual eles pertencem, se eles forem classe dominada ou classe dominante. Existem dois tipos de classe na visão dele, a classe em si e a classe para si. A classe em si é aquela que o indivíduo, embora pertença à classe, não tem consciência que pertence àquela classe. Então, não tem consciência de classe, não tem uma posição política e ideológica daquela classe, não tem uma identificação com a classe da qual ele compõe. Já a classe para si é quando o indivíduo tem uma consciência de classe, tem clareza que ele participa daquela classe social. Então, ele tem uma posição política e ideológica clara, explícita. Um outro conceito que Karl Marx traz é quanto ao modo de produção e as relações de produção. Então, algumas das expressões de Marx. Ele diz que na sociedade as pessoas participam diretamente da produção, da distribuição e do consumo de bens, e também da produção de serviços. Enfim, os indivíduos participam da vida econômica da sociedade. Então, é a produção que é um processo de transformar a natureza e propiciar bens, né, para satisfazer as necessidades das pessoas, as necessidades humanas. Este processo de produção ele compõe-se de três elementos que estão diretamente associados, que é o trabalho, a matéria-prima e os instrumentos de produção, as máquinas, os aparelhos, os equipamentos. As relações de produção são as relações entre os homens, entre as pessoas nessa produção, tanto para trocar como distribuir bens. Essas relações também de produção capitalista, elas são antagônicas, elas são contraditórias entre proprietários e trabalhadores. Cada um deles participa de uma forma diferente nessa produção. O modo de produção, que é um conceito, é a forma como essa sociedade produz, utiliza e distribui seus bens e seus serviços. Socialismo é um modo, feudalismo é um modo, vamos dizer assim, socialismo, capitalismo. Em cada época, as sociedades diversificam suas formas de produzir e também de distribuir sua produção. Nas relações de produção, são elas que organizam todos os aspectos da sociedade. Ou seja, a relação de produção na sociedade primitiva, na escravista, na feudal e na capitalista são diferentes. Os aspectos que organizam a sociedade se diferenciam de um tempo para o outro. Já as forças produtivas, elas se alteram na história. Ou seja, em tempos anteriores, os instrumentos de produção eram mais simples e hoje, por exemplo, com os maquinários, com a tecnologia, são bem mais complexos. Pelo materialismo histórico, que eu disse um pouco antes, a história da humanidade é a história da transformação da sociedade, através dos modos de produção. Ou seja, no primitivismo, no escravismo, na história asiática, feudal, capitalista, socialista, essa história se dá de uma forma diferente. Então, as condições materiais interferem diretamente nas condições sociais da vida das pessoas. Um outro tópico que o Marx fala é do capital e da mais-valia. O que seria a mais-valia? Então ele diz assim, que no capital, o processo de acumulação capitalista expressa o relacionamento de alguns conceitos. Então, nesse processo de acumulação, alguns conceitos são importantes. Um deles, mercadoria. O que é mercadoria? Na verdade, a mercadoria é a produção para venda ou troca de mercado. Ela tem o valor de uso e ela tem o valor de troca. O valor de uso é quando é para simplesmente satisfazer as necessidades das pessoas. Já quando é para valor de troca, é quando ela gera dinheiro, gera lucro e gera capital. Um ponto importante é a diferenciação entre mercadoria e bem. Um bem só se torna mercadoria quando tem um valor de troca, um valor determinado pelo tempo gasto no trabalho. Sem trabalho, esses objetos não têm valor de troca, não podem ser mercadoria. Então, um bem onde não tem isso, não se transforma numa mercadoria. O capital é a riqueza, o dinheiro, as máquinas, a matéria-prima, tudo que está na mão da classe dominante
do proprietário que é utilizado para obter lucro e gerar mais riquezas. Então, agora vem o conceito de mais-valia, que eu já anunciei antes. O que seria? Então, é a diferença entre o valor da produção total de um determinado produto e o valor gasto no trabalho. Ou seja, é o excedente da produção. É o valor a mais que é criado pelo trabalhador no processo produtivo, mas não é repassado a ele. Ele trabalha um tanto, produz um tanto de mercadoria, tem um preço alto, mas ele ganha só uma parte dele. E aquela mercadoria não pertence a ele. Ela também tem dois tipos de mais-valia, a mais-valia absoluta e a mais-valia relativa. A mais-valia absoluta é quando se fala da jornada prolongada de trabalho. Ele trabalha muito e ganha pouco. A mais-valia relativa, ele diminui o tempo de trabalho necessário, mas ele continua ganhando o mesmo tanto. Vamos dizer assim, o indivíduo produzia 100 peças. Com a tecnologia, ele produz no mesmo tempo 500 peças. Ele dá mais lucro para o patrão, mas ele ganha o mesmo valor. Um outro conceito de Karl Marx refere-se à alienação. No sentido aqui de Karl Marx, o que seria essa alienação? Ela ocorre no processo produtivo capitalista, a partir da divisão do trabalho. De novo, o Émile Durkheim entendia que a divisão do trabalho trazia coisas positivas. Karl Marx entendia que a divisão aliena. Porque o produto do trabalho, do trabalhador, não pertence a ele. O operário ele produz um objeto, mas tanto o salário como o horário e o ritmo que é determinado pela produção não é determinado por ele, mas pelo patrão. E também o produto que ele produz, que o operário produz, não é reconhecido nem pertence a ele. Às vezes ele faz um objeto numa fábrica, ele não sabe nem o que vai resultar aquilo. Ou então ele constrói mansões luxuosas, mas ele mora num barraco na favela. Devido à divisão social do trabalho, a divisão do trabalho, esse operário ele executa apenas uma parte da produção e recebe um salário em troca. Só para ficar mais fácil, uma pessoa para explicar a produção de um calçado. Um faz a sola, um faz o ilhosa onde passa o cadarço, outro faz o cadarço, outro costura, mas um só sabe a parte que ele produz, não sabe todo o processo. O que essa alienação gera? Gera fetichismo da mercadoria e reificação do trabalhador. O que quer dizer isso? No fetichismo da mercadoria, essa mercadoria é mais importante que o indivíduo que a produziu. Se torna, portanto, o indivíduo com menor valor do que a própria mercadoria produzida por ele. O valor de troca é superior ao valor de uso, determinando as relações humanas. É vendido muito mais caro do que o que ele recebe na força de trabalho. O que é a reificação do trabalhador? O trabalhador ele se torna um mero instrumento produtor de mercadoria. Ele não tem a importância toda da mercadoria. Ele só é um trabalhador, só é um mero instrumento. A força de trabalho da pessoa torna-se mercadoria. Então ele passa a ser também uma mercadoria que pode ser vendida ou comprada quando ele é demitido, admitido. Neste processo, a mercadoria passa a ser humanizada e a pessoa, o trabalhador, desumanizado. Isso tudo na visão de Karl Marx. Um outro conceito ainda que Karl Marx traz é o conceito de ideologia. O que seria o conceito de ideologia? Na visão marxista, é um conjunto lógico, sistemático e coerente de representações, de ideias, de valores e também de normas ou regras de conduta. E esse conjunto lógico, essas ideias, indicam e prescrevem como é que nós devemos sentir, pensar e agir. É uma visão imposta para nós, sem que a gente perceba. Ela corresponde às formas de consciência dos homens em determinada época. Numa determinada época, um grupo de pessoas, através das escritas, através das escolas, através da igreja, através da mídia, determina o que é certo e o que é errado. Então fica parecendo que o que eles estão dizendo é certo e quem pensa o contrário está pensando errado. Porque pensa de acordo com uma determinada ideologia da classe dominante. Essa ideologia, portanto, representam pseudo-verdades, que são, entre aspas, verdades que são impostas pela classe dominante, como se fosse verdade pura, mas trata-se de uma mera inversão da realidade, são meias verdades. E qual que é a função da ideologia? O objetivo dela é explicar racionalmente as diferenças sociais, políticas e culturais
centrando a culpa nos indivíduos. Ele camufla as contradições das classes sociais existentes. Então, se uma pessoa não consegue chegar num alto escalão de trabalho, a culpa é dele. Não existe problemas sociais que justifiquem essa dificuldade dele. Então, ele desconsidera a existência das classes e põe a responsabilidade nos indivíduos. Então, a ideologia capitalista da classe dominante visa promover sentimentos de identidade social nos indivíduos. Então, fazer com que eles acreditem em pátria, e que isso faz com que eles se esqueçam para lutar em prol de uma identidade social construída pela classe dominante. Na visão marxista ainda, existe uma oposição entre ideologia e ciência. Nessa visão marxista, a ideologia representa a falsidade, as meias-verdades, ao passo que a ciência representa a verdade. Então, no entendimento dele, a sociologia enquanto ciência deve libertar o proletário da burguesia, ou libertar o proletário, o proletariado, né, dessa classe dominante. Ele também fala a respeito da concepção que tem de Estado. Para Marx, a existência do Estado deve-se às condições das classes sociais existentes. Para que as classes existam, a classe dominante e a classe dominada, ele não coloca 4, 5, 10 classes, simplesmente 2. Quem não está na classe dominante está na classe dominada. E se não tivesse essas 2 classes, ou seja, se não tivesse o Estado, ficaria difícil essa manutenção da classe dominante se sobrepondo à dominada. Então, o Estado trata-se de um instrumento da divisão da sociedade em classes sociais. Ele possibilita a manutenção dessa divisão de classes. E o Estado mantém os interesses da classe dominante. Normalmente, as pessoas que estão no Congresso, ou no Poder Executivo, até mesmo no Poder Judiciário, eles representam majoritariamente a classe dominante e o pensamento deles.